Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou mostrar a solução do projeto 005. Antes de detalhar a solução desse projeto, eu vou te explicar aqui rapidamente qual é a estrutura básica de uma tabela HTML. Para isso eu vou comentar esse código aqui rapidamente. Só para eu começar uma tabela do zero aqui. Então, beleza. O código básico de uma tabela HTML é esse. Você vai digitar table e aqui dentro você vai ter as linhas da tabela. Cada linha dessa é definida pela tag tr, que significa data row. Então, eu posso colocar aqui tr e aqui dentro eu vou ter as tags referentes às colunas da tabela. E vou usar para isso a tag td, que significa table data. Então, cada TD dessa aqui eu vou ter um valor. Então, eu posso colocar aqui valor 1. Eu posso criar uma outra TD aqui, valor 2, por exemplo. Para ficar mais claro, eu vou colocar uma borda aqui. Borda igual a 1, só para você entender o que eu estou te falando. Então, agora você consegue ver, né? Consegue ver essas bordas aqui. Então, se eu quiser adicionar mais uma coluna, basta eu colocar mais uma TD, valor 3, por exemplo. Se eu quiser adicionar mais uma linha, basta eu colocar outra tr e dentro de cada tr desse eu vou ter, né, um td. Então, valor 4, outra td, valor 5. Vou adicionar só mais uma aqui para você entender, valor 6 também. Então, veja, né, que cada tr se refere a uma linha. Então, quando eu clico aqui, veja lá que o brackets marca, né, a linha. E quando eu marco aqui, cada valor desse, cada TD dessa, é um valor daquele. Eu posso também fazer uma mesclagem. Então, eu posso adicionar uma nova linha aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, mais uma TD. E falar que esse valor aqui é o valor 7. E eu posso falar que essa coluna aqui, ela vai ocupar as outras 3 colunas aqui. Então, isso que a gente chama de mesclar. Para isso, eu vou usar o atributo aqui cospan. Eu posso colocar aqui que ele vai ocupar 3 posições. Veja que ele ficou ocupando as 3 posições. Eu poderia fazer também diferente, ocupar 2 posições. E aqui eu teria que colocar, né, uma outra TD aqui. Valor 8, por exemplo. Então, esse é o funcionamento básico de uma tabela HTML. Esses aqui são os principais conceitos, né, que você precisa entender. Então, essa ideia de adicionar uma tabela, cada tabela tem várias linhas e as linhas têm as colunas. Eu agora vou apagar essa tabela que eu criei aqui e vou voltar lá para o nosso exercício, nosso desafio, né? Vou apagar aqui também. E veja que aqui tem algumas tags que eu não mencionei anteriormente. Então, eu vou te explicar agora. Eu trouxe um gráfico aqui para você entender melhor como funcionam essas tags extras que eu vou te mostrar aqui. Nós temos aí a nossa já conhecida tag body, né? Que você vai colocar, usando o CSS, você vai trocar a cor de fundo dessa tag body para esse cinza aqui. Para saber exatamente o código hexadecimal, você vai olhar lá no Avocode. Aí dentro do body, você vai ter a tag table, que é o que eu acabei de te mostrar aí, até então não tem novidade. A novidade vai ser as tags que você vai colocar dentro da tag table. Então, por uma questão de semântica, a gente vai adicionar umas tags novas aqui. Quando eu digo semântica, quer dizer que a tag ela não influencia em nada a parte visual da sua interface, mas ela acaba trazendo um significado. Então, é isso que a gente chama de semântica, é esse significado que a tag traz com ela. A primeira tag que a gente vai colocar aí dentro da tag table vai ser a tag caption, que é uma tag que serve para identificar, né, a tabela. Então, seria como se fosse um título, uma legenda dessa tabela. E depois desse título, a gente vai ter a tag thead, que seria algo como o cabeçalho da tabela. E cada um desses itens aqui você vai definir da mesma forma. Então, você vai ter lá dentro, né, uma tr, que significa a linha, e vai ter também a td. No nosso caso aqui, a gente não vai usar td exatamente, a gente vai usar th, que é como se fosse uma td. Mas a th a gente vai usar porque a gente está usando a thead, né? Mas a estrutura é sempre a mesma, são linhas, né? Então, a gente tem uma linha aqui e várias colunas. Depois do cabeçalho, usando a thead aqui, a gente vai usar a tbody, que é como se fosse o corpo da tabela.
E aqui dentro do tbody a gente vai ter a mesma estrutura. Então a gente vai ter várias linhas definidas com a tag tr e a gente vai ter várias colunas, né, definidas com a tag td. E por último a gente vai ter também a tag aqui, a tag tfoot, que seria o footer, né, que seria algo como rodapé. Então o tfoot seria o rodapé da tabela. E da mesma forma a gente vai ter aqui dentro do tfoot, a gente vai ter um tr e vai ter também o td. Então essa é a nossa estrutura mais completa aí, uma tabela mais completa. Eu te mostrei anteriormente a estrutura mínima de uma tabela e agora a gente vai ter essa estrutura aqui que é um pouco mais completa e ela traz mais semântica com ela. Agora eu vou te detalhar essas tags lá no código real. Então como eu te falei, aqui na tag body a gente tem a tag table. Então se eu clicar aqui você vai ver que meu brackets ficou azul ali na lateral. E eu tenho as outras tags aqui dentro. Então eu tenho o caption aqui, que seria o título da tabela, então tem o valor relatório de faturamento. Eu tenho também a tag thead, que seria o cabeçalho, então seria essa parte toda aqui, né? Tenho a tag tbody e por último eu tenho a tag tfoot, que seria o rodapé da tabela. Aqui dentro eu tenho aquela estrutura mínima que eu te falei, então eu tenho a tr, dentro da tfoot a gente tem uma tr, porque é apenas uma linha aqui. E dentro dessa tr a gente tem várias tds. Então no meu caso aqui eu tenho uma td apenas. E o que eu fiz? Eu mesclei usando o atributo cospan igual a 8. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então eu mesclei o footer aqui com 8 posições. Por isso que eu usei cospan igual a 8. E aqui dentro eu já coloquei o texto, registros por página. Coloquei aqui dentro uma tag nova, que talvez você ainda não conheça, que é como se fosse um drop-down para você escolher os valores. Então eu tenho aqui os valores 10, 20 e 30. Então essa tag é bem simples, basta você usar a tag aqui select e cada uma das opções você vai usar, né, a tag option. E aqui dentro você coloca o valor, né, que vai ser exibido, e aqui dentro, quando esse formulário for postado, né, esse valor aqui vai ser enviado para o servidor. Mas no nosso caso aqui a gente não está usando o formulário. Então a gente está usando simplesmente a parte visual mesmo desse drop-down aqui. E aqui depois eu coloquei um span, né, para ficar esse texto aqui dentro de um span. E por último aqui a gente tem dois links e duas imagens. Então eu tenho um link, o primeiro link, e dentro desse link eu tenho uma imagem aqui. E da mesma forma eu tenho outro link aqui e tenho a outra imagem. Então eu tenho a imagem anterior, que seria essa para voltar aqui, né? E tenho a imagem próximo, que é essa para avançar aqui. Então é esse o HTML que eu tenho aqui para o tfoot. Agora seguindo, eu vou abrir aqui o tbody e veja que eu tenho a primeira linha aqui, usando a tag tr, e tenho várias colunas aqui. Se eu clicar aqui você vai ver que vai mudando ali. Tem várias colunas usando a tag td mesmo. Uma coisa diferente que eu tenho aqui é que dentro dessa primeira td aqui, eu tenho um input checkbox, que seria esse elemento de formulário aqui. E isso se repete em todas as outras linhas. Então eu tenho essa primeira tr aqui, tenho essa segunda tr aqui, a terceira tr, a quarta e assim por diante. Então essa é a estrutura do meu tbody, beleza? Continuando aqui, agora eu vou te mostrar o thead, que da mesma forma eu tenho uma linha usando a tag tr, só que como eu te falei, ao invés de usar uma td para cada um dos valores, eu uso a tag th, que ela tem a mesma funcionalidade da td, com a diferença que ela tem uma semântica um pouco diferente, que seria a semântica aí do cabeçalho, né, do head aí. Então seria mais ou menos como o table head, né, esse significado desse th aí. Então esse é o nosso HTML, bem simples. E a partir dessa estrutura que eu defini aqui, a gente vai escrever o CSS para formatar todos esses elementos aqui. É importante frisar também, né, que nesse arquivo HTML eu adicionei o normalize.css, igual nos projetos anteriores. E aqui eu já adicionei a fonte Roboto. Então eu estou usando a fonte Roboto de peso 400 e uma outra de peso 500 também. E depois eu adicionei normalmente aqui o estilo.css, que no meu caso aqui está em branco. E a gente vai começar a formatar agora e preencher esse arquivo estilo.css. A minha primeira mudança aqui vai ser a cor de fundo do body. Então vou colocar aqui body, abro e fecho chaves e vou colocar aqui background color. Para saber o código da fonte, basta eu acessar aqui, né, o Avocode, o projeto 005.
venho aqui na aba de cores e já seleciono e clico aqui, já copiou para minha área de seleção. Vou voltar aqui e colar esse código aqui. Beleza. E veja que a cor de fundo foi mudada, só que a tabela também mudou. Então, porque por padrão, né, essa cor de fundo da tabela está como transparente. Então, eu vou alterar a cor de fundo da tabela também. Então, Table, Background Color e deixar branco mesmo. Eu vou aproveitar e mudar a cor de fundo do Caption também. Então, vou colocar aqui Table, o Caption, né? Background Color e branco também. Veja que minha tabela ela não está ocupando toda a minha tela. Então, para resolver isso, basta eu colocar aqui largura igual a 100%. Então, posso vir aqui largura igual a 100%. Ops. Veja que minha tabela ela está ocupando 100% da tela, porém ela ainda está colada aqui nessa lateral. E aqui no Avocode a gente vê, né, que tem uma margem aqui. Nesse caso, essa margem eu vou adicionar usando o padding do body. Então, no body, eu vou adicionar um espaçamento, que seria usando o padding, né? Para afastar essa tabela dessa margem aqui que está colada. Então, para isso, basta eu acessar aqui o body, padding, vou colocar mais ou menos 40 pixels. Vamos ver aqui. Tá legal, se quiser aumentar um pouco, vamos ver aqui, 45. Tá legal, vamos deixar 45 mesmo. Eu agora vou continuar fazendo as alterações seguindo a ordem de cima para baixo. Então, o primeiro elemento que eu quero deixar bem parecido lá com a Avocode vai ser esse Caption aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ele alinhado à esquerda, porque aqui no meu Avocode está alinhado à esquerda, tá vendo? Então, para isso é bem simples, basta eu acessar aqui Table Caption e usar a propriedade Text Align. E no caso vou usar Left, que é a esquerda. Veja que o texto ainda está muito colado aqui, né, em relação à parte superior da tabela aqui. Então no Caption eu também vou adicionar um padding. Então eu vou adicionar um padding de 20%. 20% não, 20 pixels. Padding 20 pixels. Veja que melhorou um pouco, já ficou melhor, né, melhor formatado em relação ao Avocode aqui. Então, vou aproveitar e já vou mudar essa fonte aqui, colocando um font weight, um peso, né? Font weight, de 500. E como eu sei que esse peso é 500? Olhando lá no Avocode. Então, posso clicar aqui e veja que o peso aqui está marcando, usando a fonte Roboto, está marcando o peso medium. E eu sei que o peso medium aqui da fonte Roboto ele se refere a 500. Então, por isso que eu coloquei 500. Aproveitando essa formatação de texto, veja também, né, que eu vou colocar aqui a font size como 20. Então, vamos lá alterar font size também. Font size de 20 pixels. Só que eu consigo perceber aqui que essa fonte ainda não é a Roboto, porque eu ainda não defini, né, a fonte family. Já vou aproveitar então definir essa fonte family para o meu documento inteiro. Então aqui no body eu vou definir fonte family, vou colocar aqui Roboto e uma alternativa aqui sans serif mesmo. E vou também definir lá aquele anti-aliasing que você já aprendeu. Então WebKit tracinho fonte tracinho smoothing, né? Com 2 Os, smoothing ponto anti-aliasing. Ok. E com isso o meu caption está concluído. Eu vou aproveitar que eu já estou alterando o body aqui e vou alterar todas as fontes do documento inteiro. Para isso basta eu acessar aqui o Avocode e verificar qual que é o tamanho dessa fonte. Veja que é uma fonte tamanho 13 e que tem o peso aqui de regular, que eu sei que na fonte Roboto, né? Esse regular significa 400, um peso de 400. Então, vou alterar lá. Posso vir aqui. Font size. 13 pixels. Font weight de 400. Veja agora, né, que alterou todo o restante da fonte do documento. E seguindo as alterações, agora o próximo passo é alterar esse head aqui, esse cabeçalho. Então, vou voltar para o meu código aqui
E vou adicionar um table, thead, porque é o cabeçalho, e vou pegar o th. E já vou deixar todos os elementos alinhados à esquerda. Então, text align left, porque todos os elementos aqui do meu AvoCode estão à esquerda, no caso do cabeçalho e do corpo também. Eu vou alterar a fonte também, que a fonte é um pouco maior. A fonte aqui é 14 e é o medium. Então vamos lá no meu CSS para mudar isso aqui também. Font size 14, font weight de 500, porque no caso, né, a nossa fonte o peso é o medium. Então beleza, então veja que está diferenciada agora a nossa fonte, né, em relação ao corpo da tabela. Dá para ver claramente que o caption aqui tem um destaque maior em relação ao cabeçalho aqui, e o cabeçalho tem um destaque em relação ao corpo. Continuando agora, eu vou adicionar um elemento bem importante que vai deixar o nosso design, né, o nosso layout diferenciado, que são essas linhas que separam cada um dos registros aqui. Então veja aqui embaixo do cabeçalho, né, eu tenho uma linha bem fininha aqui, e embaixo aqui dos registros também. E para adicionar essa linha é bem simples, a gente inclusive já usou nessa propriedade. A gente vai usar o border bottom, né, no caso, que a gente só vai adicionar embaixo. Porém tem uma pequena pegadinha, eu vou explicar agora. Então inicialmente você deve pensar assim, eu quero colocar uma borda, então eu vou colocar uma borda lá debaixo do TR, que cada TR, né, é uma linha. Então eu viria aqui, eu colocaria aqui border bottom, vou colocar aqui um pixel, solid, vamos colocar aqui preto. Então veja que teoricamente isso aqui deveria funcionar, mas ele não vai funcionar porque o TR ele é um elemento inline. Portanto, elemento inline você não vai conseguir adicionar uma borda. Então você precisaria adicionar isso aqui para dar certo, né? Display block. Porém, se eu fizer isso, mudar para display block, mudar, né, o comportamento padrão do TR, ele vai ficar todo quebrado, então não é o ideal, essa solução não é a ideal. O ideal é que você mantenha o TR como ele é, então sendo um elemento de linha mesmo, tá ok? O segredo aqui vai ser você aplicar esse border bottom ao TD ao invés de aplicar ao TR. Então veja que agora ele vai manter. Só que você pode perceber que ficou, né, um pequeno espaçamento aqui entre cada coluna dessa. Mas para resolver isso é bem simples, basta você vir aqui na tabela e adicionar a propriedade border spacing igual a 0. Então veja que aqueles espaçamentos desapareceram. E veja que aqui no cabeçalho não apareceu uma linha aqui embaixo. Não apareceu porque lá no meu HTML, no header, né, eu não tenho um TD, na verdade eu tenho um TH. Então basta eu alterar o CSS aqui, que eu quero adicionar a borda, né, ao table TD, vírgula, e ao table TH também. Então fazendo isso vai resolver, beleza. Então agora eu tenho linha embaixo de todos os elementos, só que ainda está bem feio, né, meu design, está bem diferente lá do AvoCode. Eu posso melhorar isso adicionando um padding aqui em cima da minha linha aqui, né, texto A, que vai ter um espaçamento aqui em cima e um espaçamento aqui embaixo. Para isso, basta eu adicionar aqui um padding top de 20 pixels e um padding bottom de 20 pixels também. Então veja que agora ficou bem melhor, né, o meu layout. Ficou mais parecido com o que a gente tem lá no AvoCode. Ele acabou dando um certo respiro aqui. Uma outra coisa que está me incomodando aqui é que essa linha ela está muito preta, né? Aqui veja que ela é bem clarinha, é quase um cinza. Então eu posso fazer isso, resolver isso, fazendo um truque, usando um truque aqui que acredito que você ainda não conhece. Aqui quando eu coloquei border bottom, eu coloquei um pixel, né, sólido, beleza, e coloquei a cor aqui. Eu posso trocar essa cor hexadecimal por uma combinação de cores de RGB. Então eu posso, RGB no caso, né, seria red, green e blue. Então seria aquelas combinações de cores lá, né, que a combinação de vermelho, verde e azul é possível criar qualquer outra cor. Então por isso eu vou usar o RGB. Então eu vou usar aqui o código 0
0 e 0. E continuou da mesma cor, continuou preto. Só que eu posso utilizar também algo que se chama de transparência. Então eu posso adicionar aqui um canal que o pessoal chama canal alfa, que é como se eu pudesse adicionar uma transparência de que vai de 0 a 1, né? Então eu posso adicionar aqui um quarto elemento. Então eu posso falar que a transparência é meio, por exemplo, 0,5. Então veja que agora minha linha ficou um pouco mais clarinha, mas dá a impressão, né, que ela ficou um pouco mais fina. Mas se eu reduzir isso aqui ainda mais, eu posso colocar aqui um 0,1, que eu testei aqui e deu certo. E veja que agora a linha ficou bem clarinha, bem fininha. E na verdade ela não ficou mais fina, ela ficou mais clara, né? Então ela ficou por causa dessa transparência aqui, né, que eu coloquei, essa opacidade no caso. Coloquei bem perto de transparente total. Se eu colocasse aqui 0,0, veja que ela não vai, simplesmente não vai aparecer. Então se eu colocar aqui 0,1, ficou um pouco mais clarinha. Em vídeos futuros eu vou voltar a falar sobre RGB, porque tem umas teorias aqui por trás disso, mas basicamente é isso, é a combinação de várias cores, no caso vermelho, verde e azul. E essa última propriedade aqui seria o A, né, que é essa última aqui, seria que a gente chama de canal alfa. Só para você ter ideia, né, para você entender melhor esse RGB, se eu colocar aqui 255, que seria o valor máximo, né, veja o que vai acontecer aqui com o meu layout. Ele ficou um vermelho bem clarinho, tá vendo? Eu posso colocar aqui 0,5. Veja que ele ficou um vermelho mais escuro. E por que isso? Porque eu deixei aqui o R, que seria o red, né? Ele ficou no valor 255. Isso aqui pode ser um valor entre 0 e 255. E eu posso fazer o mesmo, colocar aqui 0 e posso colocar o verde aqui. Então eu posso colocar o máximo aqui, que seria verde, né? Então veja que ele mudou para o verde. Depois eu recomendo que você faça algumas combinações de código aqui, sempre usando de 0 a 255, para você entender melhor o que eu estou te falando, que seria esse RGB no caso. Então se eu vier aqui, aquele código eu nem sei qual que é, apareceu um verde mais um verde limão. Beleza? De qualquer forma eu vou voltar aqui. Então aqui está 0, 0, que é para ficar preto, né? E 0,1 aqui. E agora ficou beleza. Com isso, perceba que o nosso layout já está quase pronto. Se a gente comparar, né, esse resultado aqui com o Avocode, perceba que já está bem parecido. Uma coisa que ainda está me incomodando é que aqui está centralizado direitinho. Tá vendo que tem uma margem aqui, um padding talvez. E já aqui no meu layout está tudo muito grudado. Então o checkbox aqui, né, está muito grudado. Porém, o restante das colunas está ok. Então, eu preciso alterar apenas os primeiros TDs aqui, né, dessa coluna aqui. Uma forma de resolver isso seria eu adicionando uma classe para cada TD. Então, perceba aqui, vou voltar aqui no meu HTML para eu te mostrar. Então, eu tenho aqui tbody e tenho sempre, no primeiro TD aqui, eu tenho sempre um input type checkbox. Eu poderia adicionar uma classe aqui, classe primeiro, por exemplo, e depois, a partir dessa classe, aplicar a formatação que eu quisesse. Só que eu vou te ensinar agora um outro pequeno truque aqui, que é bem útil. Então eu vou conseguir, usando um pseudo seletor, eu consigo pegar simplesmente os primeiros elementos. Então se eu voltar aqui no HTML, eu estou aqui no tbody e eu quero pegar esse TD aqui. Para isso, basta eu adicionar aqui no CSS um tbody td. Eu posso mudar aqui a cor, background color, por exemplo. Então vamos colocar aqui blue. Veja que ele pegou todos os TDs. Porém, eu quero só os primeiros. Então aqui eu vou usar esse pseudo seletor, que eu posso colocar aqui 2 pontos, que é um pseudo seletor, né? Eu posso colocar aqui first, de primeiro, tracinho, child, de filho. Então perceba que dessa forma eu consigo pegar apenas as primeiras posições aqui. E eu quero pegar também, é claro, né, esse TH aqui. Então basta eu
colocar vírgula aqui, colocar o T-head aqui, TH é a mesma coisa, first, child. E veja que ele pegou também o primeiro TH aqui. E agora eu posso fazer a alteração que eu quiser. Eu posso, por exemplo, aumentar a largura. Vamos colocar aqui 80 pixels. E posso também centralizar. Então posso usar aqui um text align center. E veja que agora ficou legal. Vou tirar a cor aqui, background color blue, só para ver como fica. E agora ficou bacana. Veja que está bem parecido agora lá com o meu Avocode. Tem os espaçamentos aqui. Tá bem interessante o layout. Então fica essa dica aí que esse pseudo-seletor, o First Child, né, que seria o primeiro filho, algo do tipo, ele é bem útil principalmente para usar quando tem vários elementos que você não quer alterar, adicionar uma classe a cada um daqueles elementos, no caso ATD, né? Mas é possível resolver isso também usando uma classe sem problemas. Mas eu acho que usando o pseudo-seletor fica mais clean e você acaba usando menos código. Antes de partir para formatar aqui o meu rodapé, eu vou aplicar aquele efeito de hover. Não sei se você percebeu, mas aqui no Avocode eu estou mostrando aqui, né, para você que tem um efeito de hover quando eu passar com o mouse por cima. Então eu preciso aplicar, né, um background color a essa TR aqui que eu tiver com o mouse por cima. Isso aqui é bem simples e você já viu em vídeos anteriores. Então basta eu pegar esse código de cor aqui, clico aqui, copiou para minha área de transferência, vou colocar aqui no CSS agora um tbare tr e o pseudo-seletor hover que você já conhece. E aqui eu vou colocar background color e aquele valor lá que eu copiei lá do Avocode. Então vamos ver que agora, né, tá ok. Então nossa interação aqui já tá bacana. Voltando agora para o meu Avocode, eu acho que a única coisa que falta agora são esses detalhes aqui, né, de bordas arredondadas. Tem uma sombra aqui também na tabela e tem esse rodapé aqui. Então eu vou partir para o rodapé agora. E a primeira coisa que eu vou fazer no meu CSS é alinhar todos os elementos do rodapé à direita, né, igual está aqui no meu Avocode. Então perceba que os elementos ainda estão todos à esquerda aqui. Então para resolver isso, basta eu acessar aqui o CSS, né, e colocar aqui um tfoot e vou colocar aqui text align, no caso à direita de right. Então veja que já alinhei, né, todos os elementos aqui. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou mudar a fonte. Então vou ver o tamanho dessa fonte aqui. Eu acho que vai continuar o mesmo, mas a cor eu tenho certeza que é diferente. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui. A gente tem a fonte 12 e o nosso CSS aqui geral está 13. Então realmente eu tenho que mudar aqui. Então vou colocar aqui font size 12 pixels. E vou mudar a cor também. Então eu posso clicar aqui, vamos ver qual cor é essa. Veja que essa cor é a preta mesmo, 000 é preto. Portanto, perceba que o designer ele mudou a cor, mudando a opacidade. Então veja que apesar de ser preto, ele adicionou aí uma opacidade de 50%. Então da mesma forma que a gente mudou aquela cor que era mais cinza claro, né, essa cor aqui das linhas, a gente pode fazer o mesmo para texto. Então a gente vai usar também aquele RGBA. Só que no caso a gente vai usar aqui color, né? E vou colocar RGBA 0, porque é preto. E aqui no último eu vou colocar 0.5, que é para deixar um pouco mais claro. Uma outra alternativa ao RGBA, usando esse canal alfa aqui, é você usar, vou até apagar aqui, é usar o atributo de opacidade. Então é o opacity, que você coloca de 50%, por exemplo. Acho que no nosso caso aqui vai até funcionar melhor.
Então perceba que ele alterou, né, todos os elementos e já está muito parecido com o que a gente tem aqui. O que eu vou precisar para concluir aqui, basicamente, são espaçamentos aqui, né, entre os elementos mesmo. Então vamos voltar aqui para a gente adicionar, né, alguns espaçamentos. Aqui, por exemplo, está muito colado, né? Então eu posso adicionar um padding right aqui. Só que no caso eu não vou adicionar ao tfoot, eu vou adicionar ao td. Porque mesmo no tfoot aqui, o meu conteúdo, né, na verdade, todo o meu conteúdo está dentro de um td, tá vendo? Então eu não posso adicionar ao tfoot nesse caso aqui não. Então eu vou adicionar um padding right ao tfoot td. Então acesso aqui, tfoot td, padding right 20 pixels. Então ele aumentou o espaçamento aqui, ficou legal. Esse span aqui também está muito colado nos outros elementos. Então eu posso adicionar um aqui, tfoot td span, e adicionar uma margem direita aqui, right, colocar 10 pixels, está legal, e uma margem na esquerda também. Vamos ver aqui, vou colocar 10 pixels também, ficou bacana também. Essas imagens aqui também estão muito coladinhas aqui, então eu posso mudar aqui também, tfoot td img. Vou adicionar um margin left aqui de 10 pixels, talvez. Vou colocar um pouco maior, 20 pixels. Tá legal. Só que aqui ficou um pouco diferente, né? Então eu vou colocar uma margem maior aqui no span. Então vou aumentar para 20, um pouco mais, vamos ver 30. Veja que é bem no olho mesmo, né? Eu vou adicionando os espaçamentos aqui e vejo se tá ok. Acho que agora ficou legal, deixa eu ver aqui em relação. Tá bacana, esse espaçamento aqui parece que é um pouco maior. Eu vou adicionar aqui então 30. E agora tá legal. A última alteração que eu vou fazer aqui é em relação a esse select aqui. Então eu posso tirar um pouco dessa borda aqui. Então vamos colocar aqui select, colocar um border none e vou colocar o fundo dele, background color, eu vou colocar transparente para tirar o máximo que possível, né, tirar essa formatação. Então perceba que agora ficou legal. Apesar de aqui, né, eu ter duas setas, uma para cima e uma para baixo, não tem problema porque no caso ele está seguindo a formatação do meu navegador e sistema operacional. Aqui ficou só uma seta, mas não tem problema. Já está bem parecido, registros por página. Então essa parte aqui do rodapé posso considerar concluída também. Vamos partir agora para a nossa última formatação, que a gente vai adicionar essas bordas arredondadas aqui, né? E adicionar esse box shadow aqui embaixo também, tá ok? Então primeiro eu vou adicionar aqui essas bordas arredondadas aqui. Então eu vou na tabela, né? Na tag table no caso. Então eu vou acessar aqui a tag table e vou adicionar o border radius que você já conhece. E no caso eu vou colocar só embaixo. Então eu vou colocar 0 pixel, que é o lado superior esquerdo, depois o lado superior direito. E agora eu vou colocar 3 pixels aqui embaixo e depois embaixo do lado esquerdo também. E eu olhei esse valor 3 pixels lá no Avocode também, né? Então você pode clicar aqui, você vai ver que o corner radius aqui é 3 pixels. Então voltando aqui, vamos ver se aplicou corretamente. Então bem sutil aqui, aplicou essa borda aqui embaixo. E da mesma forma eu vou adicionar o box shadow também. Então se eu vier aqui no Avocode, veja que o drop shadow aqui, o box shadow aparece aqui. Então eu vou simplesmente pegar esses valores. Então no meu caso vai ser 0250 e a cor preta. Então eu posso vir aqui na tabela, né, box shadow, e vou aplicar aqui 0 pixels também, 2 pixels, 5 pixels. E vou adicionar aquela cor lá
No caso é o padrão preto mesmo. Então vamos ver aqui se ficou legal. Ops. Ficou legal, mas eu achei muito escuro. Se você também achou que ficou muito escuro aqui embaixo, ficou muito forte, né, essa borda aqui, você pode deixar um pouco mais clara. Então, ou colocando um cinza, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo. Então, da mesma forma que eu coloquei preto aqui, você pode colocar um cinza. Então, vamos colocar 666. Então, é uma forma de deixar a borda mais sutil, né? Então, ficou um pouco melhor. Tá ok? Então, aqui essa parte de baixo está concluída. A gente vai fazer o mesmo na parte de cima. Só que eu não consigo aplicar aqui usando na própria table. Porque aqui, na verdade, eu tenho o caption aqui, tá vendo? Tanto é que a borda ela vem aqui e de repente ela desaparece aqui. Então eu vou aplicar a mesma coisa que eu apliquei aqui no table embaixo, eu vou aplicar no caption aqui em cima. Então eu posso simplesmente pegar essas bordas aqui e vou colocar aqui no caption. Só que eu vou fazer ao contrário, né? Então 3, 3, 0, 0. É algo bem parecido com o exercício, com o projeto 002, se eu não me engano, que é aquele cartão de notícias que a gente tinha, né, que colocar bordas arredondadas. A solução aqui é bem parecida. Então, se eu vier aqui, veja que a borda aqui em cima ficou arredondada, então tá ok. E eu agora vou fazer o mesmo com o Box Shadow. Então, eu tenho o Box Shadow da tabela. Então, eu vou colocar o Box Shadow aqui no caption. Só que aqui tem um pequeno truque que você vai entender como vai resolver isso aqui. Veja que ele colocou a sombra, né, embaixo, porque aqui na tabela a sombra está embaixo. Então aqui no meu caption também ele colocou embaixo. Então eu vou ter que mudar essas configurações aqui. -2 pixels, porque eu quero colocar aqui em cima, tá vendo? Então já mudou. Então ao invés de 2, eu vou inverter. Então ao invés de 2 aqui embaixo, eu vou colocar -2, que vai aparecer aqui em cima. E aqui eu mudei de 5 para 3. Ficou bem aceitável e tá legal. Eu acho que a gente pode considerar que a gente concluiu, né, o projeto 005. Deixa eu ver aqui. A gente tem a borda arredondada, tem um pouco de sombra aqui. Ficou tá bem parecido. Uma coisa importante para eu te falar aqui, esse layout ele é bem complexo, então a gente tem muita informação aqui. Você não precisa se preocupar em essa tabela ela ficar formatada corretamente quando eu diminuo a tela aqui. Porque nesse caso, onde os layouts são mais complexos, a responsividade não é simples assim, né? Você não simplesmente estica ou encolhe o layout. Você realmente precisa repensar a interface em uma tela menor. Quando a gente estiver vendo responsividade a fundo, né? Eu vou te explicar isso melhor, tá ok? Então, nesse caso aqui, nesse projeto, você não precisa se preocupar. Então, realmente, ele vai ficar todo quebrado assim. Porque eu criei o layout lá pensando, né, em apenas a tela completa aqui, aberta mesmo no desktop e não no celular, tá ok? Bem, é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse projeto. Aprender a trabalhar com tabela HTML é bem útil, né, porque faz parte aí a maior parte dos sistemas de informação vão ter tabelas para exibição de dados e relatórios, então é bem importante. E você provavelmente percebeu que não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá um pouco de trabalho, mas é bem tranquilo. Se você está gostando do curso Play Code Makers, eu venho aqui te pedir novamente, caso você ainda não tenha me enviado, né, um depoimento em vídeo. Então vários alunos já me enviaram pelo WhatsApp mesmo, e se você ainda não enviou, eu peço que você me envie um depoimento, se você estiver gostando do curso, e falando seu nome, sua cidade, e se você está gostando do curso, por que está gostando, e se você indicaria para alguém. Se você me enviar esse depoimento ou por e-mail ou lá no WhatsApp 31 8268 1143, eu vou te dar de presente uma consultoria de 30 minutos conversando comigo no Skype para eu te ajudar a planejar a sua carreira. Eu já conversei com alguns alunos e o pessoal tem gostado bastante dessa consultoria e ela é uma forma aí de eu agradecer esse depoimento que você vai me enviar. É isso aí, grande abraço, até mais e tchau!